Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma noite de explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. E para começar, eu vou fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos assoberbeis do que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-se. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não, merece ao contrário ser expulso do seu jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheia de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servisse de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, vamos silenciar nossos pensamentos para uma prece de iniciação, pedindo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos ilumine para o melhor entendimento do Evangelho desta noite. Que Jesus e a espiritualidade ilumine a nossa explanadora, que vai ser a Edra Capelari. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos envolva com a sua paz e que a espiritualidade maior possa estar conosco esta noite. Estamos estudando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje eu encerro com essa explanação o capítulo 7. Estudando a mensagem do Espírito Protetor Ferdinando, recebida em 1862 em Bordeaux, que tem o título Missão do Homem Inteligente na Terra. Eu proponho que iniciemos a explanação definindo missão e inteligência. Missão, segundo o dicionário Aurélio, significa incumbência, tarefa, aquilo que se deve cumprir. Espiritualmente, quando a gente fala ou quer definir missão, nós pensamos em uma grande obra, algo que impacte a humanidade, algo que nos faça ter notoriedade. Sim, existem esses missionários, existem esses espíritos que abraçaram e fizeram uma grande obra, mas eles são uma pequena parcela da humanidade encarnada. Talvez por isso se destaquem tanto aqui no nosso planeta. Os Espíritos nos esclarecem, em O Livro dos Espíritos, que cada um de nós
tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Eles nos exemplificam que a maternidade, a paternidade, elas são verdadeiras missões que o homem assume. Portanto, não só os homens inteligentes aqui na Terra têm missões. Todos os homens encarnados têm missões. No entanto, a importância das missões de cada um corresponde às capacidades e à elevação do espírito que assumiu a missão. Assim também nos esclarecem os espíritos em O Livro dos Espíritos. Inteligência. Inteligência é definida, segundo o dicionário Aurélio, como intelecto, mas não só como intelecto. Ele também traz a definição de que inteligência é definida como habilidade psíquica para entender e solucionar problemas. Realmente, na atualidade, não só o ser humano com intelecto desenvolvido é considerado inteligente. Além do intelecto, consideram-se também hoje como inteligência as habilidades espaciais, motoras, emocionais e interpessoais. Espiritualmente, em O Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte informação: a inteligência é um atributo essencial do espírito. A inteligência não se perde, porém, pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la em uma encarnação, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Portanto, ao longo das nossas sucessivas existências, vamos conquistando o atributo da inteligência. É uma conquista do espírito. E como sabemos, o espírito ele não retrograda, ele não perde e não involui a inteligência conquistada. Encerrando essa parte introdutória das definições, eu trago uma mensagem de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que diz assim: em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Agora, entrando realmente na mensagem do Espírito Ferdinando, nós levantamos algumas questões. A primeira delas é: por que essa mensagem do Espírito Ferdinando, que trata da missão do homem inteligente na Terra, está nesse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, que trata da virtude da humildade? Olha, a inteligência, ela é um dos atributos desenvolvidos pelo espírito, que pode fazê-lo escorregar em sua missão. O homem inteligente, ele conquista muitos talentos do mundo e assim ele pode mergulhar no orgulho, na vaidade, no egoísmo, chegando muitas vezes até negar a existência de Deus. Pois que o intelecto desenvolvido não é sinônimo de espírito evoluído. O que caracteriza um espírito evoluído, nós bem sabemos, é o seu progresso, tanto intelectual, mas também moral. Portanto, pode ocorrer que exista uma inteligência humana bem desenvolvida, mas que ela não esteja acompanhada do mesmo desenvolvimento moral e espiritual. Portanto, o ser humano que angariou muito conhecimento nesse mundo, ele tem que ter a humildade para reconhecer que ele não sabe tudo, que ele tem ainda muito a aprender. E Ferdinando encerra essa questão dizendo: infelizmente, muitos tornam a inteligência um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Em O Consolador, Emmanuel nos diz: o grande erro das criaturas humanas
foi valorizar exageradamente a inteligência, desprezando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Portanto, o homem não pode saber de tudo. O conhecimento, inclusive, lhe é facultado aos poucos por Deus. Isso de acordo com seu merecimento e com a evolução que ele traça nas existências. Uma outra questão que levantamos ainda acerca da mensagem do Espírito Ferdinando é: por que Deus permite então que o homem ainda imperfeito encarne inteligente aqui na Terra? Ferdinando mesmo nos responde: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele, a Deus. Portanto, a missão do homem inteligente na Terra é a de fazer o bem. É a de fazer o bem no trabalho do auxílio ao próximo. A inteligência é um instrumento poderoso de progresso espiritual, moral, intelectual do próprio espírito aqui encarnado e uma ferramenta poderosíssima para que ele possa auxiliar o seu próximo que está um passo antes dele. Ferdinando ainda nos esclarece: o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Mais uma questão levanto: como pode Deus retirar uma conquista do espírito? Ora, espíritos que utilizaram mal o atributo da inteligência causaram sofrimentos e contraíram graves débitos. Portanto, Deus não permite em suas futuras existências que esse espírito encarne com meios de expressá-la ou utilizá-la. Essas limitações são do corpo que o espírito anima, portanto, podem ser limitações físicas, mentais, neurológicas ou uma combinação dessas limitações que impedem que o espírito expresse e utilize o atributo da inteligência que realmente ele conquistou. Vejamos os exemplos de vários espíritos que encarnam em corpos com limitações físicas e mentais. Eu destaco aqui uma enfermidade recente, a microcefalia, causada organicamente pela infecção do Zika vírus em gestantes. A microcefalia pode, por exemplo, ser o efeito que alguns bebês sofrem por terem feito mau uso da sua inteligência em encarnações anteriores, uma vez que a inteligência é o atributo mais acometido nessa enfermidade. Nesse caso, segundo o Livro dos Espíritos, a inteligência fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Reflitamos então, se temos algum tipo de inteligência intelectual, emocional, interpessoal, espacial, motora, e não temos nenhum impedimento para utilizá-la, somos os homens inteligentes aqui na Terra que receberam a missão de, com essa ferramenta, fazer o bem, auxiliando o próximo em seu progresso. Jesus nos advertiu que seja o seu sim, sim e o seu não, não.
Como essa advertência de Jesus está relacionada à missão do homem inteligente aqui na Terra? Bom, numa postura de total humildade, antes de encarnar, se o homem inteligente disser sim, se for da vontade do meu Pai, eu me sinto preparado para encarnar com a inteligência livre, desimpedida de alguma limitação e auxiliar o próximo em seu progresso e também no meu próprio progresso. Assim, esse sim será sim, caso ele venha, encarne e use o atributo da inteligência para o bem. Ainda, numa mesma postura de humildade, se o homem inteligente disser não, eu não me sinto preparado para encarnar com o atributo da inteligência livre e desimpedido de limitação. Eu sinto que se eu encarnar inteligente na Terra, estarei à mercê do meu livre-arbítrio, das minhas imperfeições, das minhas paixões, e eu sinto que eu posso falhar na missão de praticar o bem, portanto, eu digo não, não me sinto preparado. E Deus providencia com que ele encarne inteligente, porém com esse atributo latente, de forma que o corpo não permita que ele expresse a inteligência ou use a inteligência. Mesmo assim, o não será um não. Mas, infelizmente, muitos homens aqui na Terra, eles fazem do seu sim um não. Eles encarnam com o instrumento poderoso de progresso que é a inteligência para fazer o bem, mas sucumbem ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, muitas vezes praticando o mal ou simplesmente não praticando o mal, mas também não praticando o bem que deveria. Ou ainda, muitos homens aqui na Terra não fazem do seu não um não. Eles, encarnando numa condição de resgate dos seus débitos contraídos pelo mau uso do atributo da inteligência em existências anteriores, não têm a humildade necessária para suportar a prova e sucumbem às lamentações, à revolta. Muitos recorrem ao suicídio e desperdiçam valorosa oportunidade de resgate, de aprimoramento e de ascensão. Irmão X, em Contos desta e de outras vidas, psicografia de Chico Xavier, conta-nos uma história que ilustra bastante o tema da explanação de hoje. Ele nos conta que 2 recém-desencarnados aqui da Terra chegaram ao tribunal divino. Um havia sido rei aqui na Terra e o outro havia sido mendigo. Eles estavam lá para fazer a prova da humildade. Mediante a nota, quem tivesse alcançado a virtude da humildade iria para um plano superior. Quem não tivesse alcançado, voltaria aqui na Terra. Após a prova ser realizada, a nota do rei ficou bem mais alta que a do mendigo. E o mendigo, se sentindo injustiçado, perguntou para o anjo que representava o Senhor no tribunal divino: onde está a justiça divina? Eu passei fome na terra enquanto ele tinha mesa farta. E o amigo que representava o Senhor lhe respondeu: mas você não viu os dias em que ele não conseguiu comer da mesa farta, sabendo que muitos de seus súditos passavam fome? O mendigo, ainda indignado e surpreso, perguntou: mas eu mendiguei a pé pelo reino, enquanto ele só andava de carruagem. E o representante do Senhor respondeu: ele andava de carruagem para poder resolver o máximo de problemas possíveis do reino. E embora parecesse alegre em seu exterior,
Ele carregava em seu coração a dor dos problemas que seus súditos passavam. E então, o representante do Senhor informou que o ex-monarca ascenderia para uma esfera superior por ter alcançado a virtude da humildade. Em lágrimas, o ex-mendigo perguntou: "E agora, o que será de mim?" O amigo angelical o abraçou num esforço de consolo e disse: "Agora renascerás na terra e serás rei." Eu gostaria de encerrar a explanação da noite com uma frase de Chico Xavier, que diz assim: "Tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha foi ao coração, ao sentimento. Não disse nada ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. Ele não disse: bem-aventurados os inteligentes. Chegou mesmo, certa vez, a dar graças ao Pai por ter ocultado os segredos do céu aos sábios e inteligentes. Quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz que se reerga. Mas quem cai pela inteligência não se sente caído." Meu muito obrigada. Então vamos agradecer a Deus por mais esse momento de aprendizado, pedindo a Deus que nos acompanhe, que esteja conosco em todos os momentos, que nos fortaleça nos momentos difíceis, pedindo ao Mestre Jesus que nos transmita toda a sua serenidade e paz em todos os momentos, que possamos ajudar nossos semelhantes, em qualquer que sejam as suas necessidades, que a Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto, cheio de ternura e amor. Que assim seja.